Olá a todos, feliz sábado, que a paz de Deus esteja em cada coração, que seu Santo Espírito possa acompanhar-nos nesta nova escola sabatina. Sejam bem-vindos a este espaço interessante, onde aprenderemos sobre a vontade de Deus. Nós vamos a considerar um texto bíblico que encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Do mesmo modo les concedi os meus sábados como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou o Senhor que os santifica. Com este hermoso pensamento, convido a vocês para que façamos uma oração, convidando a presença de Deus nesta oportunidade a este espaço importante. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos que has derramado sobre cada um de nós. Agradecemos por esta oportunidade maravilhosa para estudar tua palavra através desta escola sabatina. Que teu Santo Espírito possa abençoar a cada pessoa que se encontra olhando para esta transmissão e que possamos, através de teu Santo Espírito, compreender a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, Parado.
para abençoar mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Convidamos a todos para que compartirem esta transmissão, que possam ser um missionário virtual, deem like no canal, para que dessa maneira possamos crescer e o evangelho possa ser espalhado por todo lugar. Muito bem, vamos a continuar com nossa lição da Escola Sabatina, uma lição muito interessante, uma lição onde Deus nos convida para que possamos aprender de como, o que importância tem o dia sábado para estes últimos tempos. Hoje está aqui conosco Moisés, ele é colportor em Ariquemes, está formando parte de uma equipe e, pela graça de Deus, está conosco nesta manhã para compartilhar um pouco sobre esta importante lição. Feliz sábado, Sênio. Feliz sábado. Feliz sábado a todos os internautas que se fazem presente assistindo essa transmissão. Hoje é motivo de muita alegria para mim se fazer presente, para estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Assim, vamos a então iniciar. Nossa lição tem um título bastante interessante, né, Moisés? Sim, sim. Entrando no repouso de Deus. E nosso texto base encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Interessante mensagem que Deus dá através de este pensamento. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Interessante o pensamento que nós encontramos a modo de introdução desta lição, que fala: Deus deu o sábado ao mundo, não somente como um sinal de que Ele é nosso Criador, mas também nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o mesmo poder que recria a alma à semelhança divina. O que podemos falar sobre este pensamento, Moisés? O mais interessante é que muitas pessoas hoje em dia costumam dizer que o sábado foi abolido. Mas nós sabemos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras que o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo para toda a eternidade. Então, quão importante é compreender a verdade do dia sábado. Entrando no nosso tópico dia domingo, o sinal do novo concerto. E nesse tópico vamos estar falando algo interessante sobre esse concerto através do dia sábado. Por quanto tempo Deus pretendia que sua aliança durasse? De acordo com Êxodo 31, versículo 16, diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Então aqui nós vemos que por toda a eternidade, a Bíblia nos ensina que não há um ponto de finalização para a guarda, ou a santificação do sábado. Então, no caso, a que concerto os textos bíblicos se referem? De acordo com Hebreus 8, versículo 10, diz assim: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então aqui está se tratando, Sênio, sobre os 10 mandamentos, sobre a lei divina, que é por toda a eternidade, em especial o sábado.
Que interessante, então, que Deus, através de esta grande verdade, procurou em todo momento que seu povo considerara estes princípios. E aí está a base da felicidade, né? Quando nós consideramos estes princípios, estes aspectos que Deus deu a conhecer a este povo, então aí a pessoa, o povo pode experimentar a verdadeira felicidade. Do que Deus descansou durante a semana da criação e o que o ato de descansar tem que ver com um novo conceito. De acordo como se trata a pergunta aqui, né? Falando do que Deus descansou durante aquela semana da criação. Após aquela obra de criação, Deus, Ele tira um dia, né? Como se trata ali na Bíblia, em Êxodo 20, versículo 8, né? Lembra-te do dia sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhum trabalho, né? Então aqui nós vemos que Deus, Ele descansou de toda a obra que tivera feito nos dias anteriores, ou seja, nos 6 dias antes. Muito bem. Nossa pergunta C menciona algo muito interessante, como o repouso físico ilustra o descanso no sentido espiritual. Quão importante é isso, né? Que possamos entender não somente na parte literal, sino também na parte espiritual, que é interessante. O mais interessante dessa pergunta aqui é que eu fico refletindo, né? Muitas das vezes nós lemos a Bíblia e algumas passagens nós encontramos os fariseus questionando Jesus, né? E muitas das vezes eles questionavam Jesus pela guarda do sábado que Jesus estava descumprindo. Mas nós sabemos que a guarda do sábado não é somente ficar em casa, dormir, não é somente ir à igreja, mas também fazer atos de bondade, pregar o evangelho, ajudar os necessitados, né? Então, esse ato de guardar o sábado, né, como diz aqui, o ato de descansar tem a ver com o novo concerto, né? O que ele tem a ver com o novo concerto? Tem a ver com que a santificação do sábado, né, tem que ser feita sábado após sábado. Então existe uma relação entre um repouso que nós temos de uma forma física, pero também temos que entender que quando existe um repouso, tanto na parte física e espiritual, é um repouso completo, né? Sim, sim. Algo mais interessante é que muitas pessoas que não entendem ainda o real sentido do sábado costumam dizer que é somente para parar de trabalhar, mas é muito mais além do que isso, né? A santificação do sábado está em deixar as coisas seculares, os pensamentos, né, que nós estamos no dia a dia, nós deixamos de lado e nós focamos na quem? No Criador, né? Muito bem. Considerando algo, además de o que hemos estado falando, quando uma pessoa no ha experimentado, no ha tenido esta experiencia, Moisés, a través da guarda do dia sábado, mas quando conhece qual seria a diferença, e esta pergunta tem que ver com a pergunta D de nossa lição. Quando uma pessoa nasce de novo, que tipo de obra cessa em sua vida? A partir do momento, né, como diz aqui no versículo em Gálatas 5, 19 e 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais prostituição, impureza, né, lavície, enfim, entre tantas outras, idolatria, né? Mas a partir do momento que a obediência através da guarda do sábado é feita, a partir daquele momento, um novo ser transborda, né? Uma santificação, uma vida santificada, uma vida que a pessoa deixa de ver os próprios interesses pessoais e passa a ver os interesses santos, né? Busca olhar mais para cima. Para os que guardam o sábado, esse dia é uma sinal de santificação. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, que nos fala aqui nesta parte, na unidade com Ele em caráter.
é recebida pela obediência àqueles princípios que são uma cópia de seu caráter. E o sábado é um sinal da obediência, aquele que obedece de coração. Então, quão importante é a obediência de coração ao quarto mandamento, obedecerá a lei toda. Ele é santificado pela obediência. Então, uma da diferença que nós encontramos entre uma pessoa que quizás não conhece sobre esta verdade, sobre o dia sábado, e a diferença que existe entre uma pessoa que alcança a experimentar esta verdade. Como hemos estado falando, ocorre uma santificação em sua vida espiritual. Continuando, segunda-feira, o poder divino. Por que a nação hebraica fracassou em entrar no descanso espiritual de Deus? Uma história bastante interessante. A história tem um versículo, queridos amigos, em Romanos capítulo 15, versículo 4, fala que todas as coisas que foram escritas têm como propósito de que cada pessoa hoje possamos aprender de estos erros que eles cometeram para não cometer os mesmos erros que eles cometeram, com a finalidade de alcançar uma santificação. Neste contexto do dia sábado, por que a nação hebraica fracassou? É a pergunta que nos faz aqui nesta... Nós, ao contexto, né, quando nós lemos a história, o decorrer da história, nós encontramos o povo de Israel ali, né, que era um povo que era idólatra, era um povo que não fazia, apesar das bênçãos que Deus estava constantemente durante a semana enviando a eles ali, eles eram um povo ingrato, um povo que não olhava e não guardava nenhum dos mandamentos, né? A maioria do povo ali estava em constante idolatria, em constante reclamação. E nós sabemos, né, a palavra de Deus diz em Tiago 2,10, né, aquele que tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. Ou seja, a santificação do sábado também está envolvida nos outros mandamentos, né? Para que nós possamos santificar o sábado, nós também devemos guardar os outros mandamentos e vice-versa, né? Algo interessante que se vê nesta experiência da nação hebraica é precisamente o que Deus deseja que nós possamos compreender hoje. Apreciados amigos, existe uma diferença quando uma pessoa guarda o dia sábado e quando santifica o dia sábado. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso mais para frente. A pergunta B: como Israel antigo atingiu esse ponto em sua incredulidade? Aqui vem dizendo em Hebreus 3, 8 e 11, né, 15 e depois 18, né, que não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Né? Então aqui eles foram endurecidos pouco a pouco, eles de pouquinho em pouquinho eles foram endurecendo, né? Eles recebiam bênçãos sobre bênçãos, e como foi citado na questão passada, eles foram endurecendo, eles foram se tornando incrédulos em relação a isso, né? Na notinha diz assim: quando os homens entregam o coração à incredulidade, né, ou seja, à falta de fé, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém pode dizer até onde ele os levará. Moisés, agora falando um pouco sobre isso, será que uma pessoa que assiste a uma igreja aos dias sábados ainda pode experimentar uma incredulidade? Com certeza. Como poderia ser isso? Muitas das pessoas, né, costumam achar que por questão de ir para o sábado, ir para a igreja no dia de sábado, está santificando. Mas a palavra de Deus nos diz, nos informa, né, que se eu fizesse isso, eu estaria somente guardando. Mas eu preciso fazer um trabalho missionário, eu preciso fazer uma boa obra, eu preciso ir atrás dos necessitados, ajudar os que precisam, não somente ver o meu bem espiritual, mas principalmente o bem espiritual do próximo. Complementando essa resposta, nós entramos na pergunta C. E a pergunta C precisamente toca esse ponto: é possível santificar o sábado sem experimentarmos a vitória espiritual em nossa vida?
é possível guardar, né? Mas santificar não. Santificar é impossível, né? Nós precisamos experimentar essa vitória espiritual, né? Para santificar. Guardar é possível, mas santificar não. Terça-feira nós vamos a continuar falando um pouco agora sobre a justificação. A justificação começa com a obediência. A justificação, ela começa pela... A justificação começa com a obediência, é a pergunta, né? Não, a justificação, ela começa pela fé que nós temos no sangue de Cristo derramado naquela cruz. Interessante, como ela se manifesta na guarda do sábado? Como se manifesta essa justificação pela fé na guarda do dia sábado? Aqui em Deuteronômio 5:15 diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali como mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado, né? Então, como ela se manifesta na guarda do sábado, né? A justificação pela fé. Como nós podemos entender um pouco mais desse ponto? A partir do momento em que nós somos justificados pela fé, ou seja, a partir do momento que nós olhamos para Cristo, que nós reconhecemos que somos pessoas debilitadas, que somos seres fracos, nós recebemos essa graça divina, né? E começamos a emanar o próprio caráter de Cristo em nossas vidas. Como a semana da criação ilustra o poder divino ao transformar o caráter e trazer perdão? Essa pergunta B de terça-feira, todos aqueles que nos acompanham em este estudo interessante, estamos em terça-feira, pergunta B. Muito interessante essa daqui, né? A partir do momento que nós olhamos para Deus fazendo aquela criação, né? Fazendo o mundo ali em apenas 6 dias, nós conseguimos entender que a partir do momento que Ele gerou aquele mundo perfeito que estava era um vazio, né? Era sem forma e vazio, e Ele conseguiu fazer o quê? Virar uma perfeita criação. Da mesma forma, um coração fraco, um coração impuro, um coração pecador, Ele consegue tirar de uma vida de pecados a partir da santificação, que é um processo diário, um degrau após degrau. Ele também consegue fazer esse mesmo processo conosco, né? Então, o que aconteceu no princípio, quando nós lemos em Gênesis, esse capítulo número 1 fala como Deus iniciou a criação de todas as coisas. Nós vemos um processo, vemos como a terra se encontrava em uma situação sem forma e vazia, sem né? forma. Mas o que aconteceu? Deus, com o seu poder criador, foi falando e tudo aconteceu, tudo se fez, né? Então, dessa mesma forma, meus queridos amigos que estão allí compartilhando esta escola sabatina com outras pessoas, né? E que estão sendo participantes desta escola sabatina, é importante que nós possamos compreender que, assim como Deus criou todas as coisas, assim mesmo Deus deseja fazer uma transformação, uma criação de um novo caráter, de um novo coração em nossa vida, nossos pensamentos. Realmente Deus deseja fazer esta mesma obra que Ele fez na criação. Temos que permitir que possa ser uma realidade, né? Cada dia. E mais para frente nós vamos a ver algo mais interessante que, se pode falar. Nós vamos, na verdade, como você falou, na questão seguinte aqui, na cena, nós vamos tratar um pouquinho mais desse ponto, né? Podemos dizer que o mesmo processo criador atua na conversão, então, como hemos estado falando, né? Com toda certeza, né? Acabamos de comentar, o mesmo poder criador que tem o poder para criar, para desenvolver o mundo perfeito. Aqui na notinha diz assim: à medida que o pecador, atraído pelo poder de Cristo, se aproxima da cruz erguida e se prostra diante dela, ele é renovado pelo poder criador, recebe um novo coração, torna-se nova criatura em Cristo Jesus. Que interessante, um mensagem muito precioso
apreciado amigo que nos vês, Deus deseja fazer esta transformação. Às vezes o ser humano comete tantos erros e às vezes quizás se siente avergonhado para acercarse a Deus, porque não se siente bem, né? Mas quizás porque pensa que Deus não é capaz de perdoar, não é capaz de fazer uma nova criatura. Justamente. E é nesse pensamento que eu gostaria de fazer um convite a você, né? Você que está em casa hoje, assistindo essa transmissão, eu recorro a você, que o Espírito Santo esteja com você, que você se entregue, né, a Cristo, porque saiba que Ele pode operar um grande milagre em sua vida. Ele pode te transformar, Ele pode te renovar, Ele pode trazer uma nova vida, um novo ser, né? Um ser onde emana a divindade. E existem muitos exemplos na Bíblia, exemplos maravilhosos como Paulo, homens que alcançaram a experimentar uma transformação em suas vidas. Muito bem, quarta-feira nós vamos a continuar em nossa lição de quarta-feira, tópico quarta-feira, santificação. Como o sábado ilustra a santificação? Como o sábado ele pode nos ilustrar uma santificação? Nós vemos que o sábado ele é contínuo, né? Existe um sábado, semana que vem outro, e é um processo que não tem fim, não é verdade? E às vezes vemos como uma rotina, né? Justamente. Como uma costume, chegou sábado, vamos a ir para a igreja, vamos a formar parte da escola sabatina, vamos a formar parte do culto divino, mas tem uma mensagem que nós temos que entender, que compreender, e é uma mensagem de santificação. Justamente. Essa mensagem é que nós devemos entender, que assim como existe um sábado, que nós temos que ir à igreja, devemos levar o trabalho missionário adiante, a obra de santificação na minha vida, na sua vida, na vida do nosso querido irmão Sênio, é uma obra que não tem fim até que se finalize a obra do juízo investigativo ali, né? É dia após dia, segundo após segundo, a gente tem que estar num processo que vai sempre melhorando de pouquinho em pouquinho, não é verdade? Que interessante que esta verdade tem que ser considerada muito bem. ¿Por quê? Porque, como hemos estado falando, más que una teoría, más que guardar un día sábado, más que prepararnos de una forma física, también tenemos que prepararnos de una forma espiritual. Como sacerdotes de Deus, o que devemos fazer semanalmente, pouco antes do pôr do sol, do sexto dia da semana? Pouco antes das horas sabáticas, né? Nós devemos ali reunir as famílias já antes de receber as horas sagradas, né? Antes de receber, pouco antes das horas sabáticas, nós devemos reunir a família ali, já com tudo preparado, o almoço para o dia seguinte, a casa bem arrumada, pelo menos ali meia hora antes, né? É bom reunir a família, né? Focar no momento de adoração a Deus, para já entrar no ritmo de adoração a Deus, porque nós sabemos que o sábado onde nós olhamos mais para as obras do Criador. Reflitam, deixem de lado todos os trabalhos, todos os afazeres e foque mais em Cristo, né? Se tiver algum problema com a família, chama a esposa ali, conversa, não entra nas horas sabáticas brigado, alguma discussão, conversa com o filho, né? O pai conversa com o filho com o pai, e se resolvam ali, que haja uma reconciliação, né? Que eles possam estar unidos em união, né? Que possam estar todos firmes ali, né, com o mesmo objetivo, né, porque infelizmente acontece muito hoje em dia de entrar no sábado às vezes forçado. O pai chama o filho para fazer o pôr do sol, né, ou chama a mulher e a mulher vai zangada, né, está fazendo uma coisa ali, vamos fazer o pôr do sol que passou do horário, e eles vão todos zangados. Não, mas procurem meia hora antes, uma hora, em começar a louvar a Deus, ler alguns versículos bíblicos, se for preciso pedir perdão por alguma coisa, o faço, né? É uma preparação completa. Às vezes fazemos, como hemos estado falando, fazemos uma preparação superficial,
mas temos que fazer uma preparação completa, profunda, como Moisés está compartilhando conosco, uma preparação onde possamos, se ha acontecido algum problema, estar em paz. Meus queridos amigos, quão importante é entrar em paz às horas sagradas, com Deus, com nosso próximo. É uma verdadeira experiência que nós precisamos ter cada sábado, para que dessa forma as bênçãos que Deus deseja derramar sobre seus filhos possa ser uma realidade, uma realidade. O que o preparo dos pães da proposição simboliza e como isso ajuda na santificação? Acontecia algo interessante, né, nesse tempo sobre estes. Justamente, né? Ali eles estavam simbolizando Cristo, né, o pão da vida, né? Assim como o sangue circula pelo nosso corpo, né? Nós também devemos sempre estar em constante evolução, buscando a palavra de Deus. Devemos sempre estar meditando na palavra de Deus, lendo, fazendo a escola sabatina, fazendo a lição, né, da semana, estar em constante busca de Deus, né? Então, antigamente ali eles tinham um processo, né, onde era colocado 12 pães ante o altar, né? E aqueles 12 pães significavam, né, o povo de Deus, né, os israelitas ali, né, as 12 tribos, né? E nós sabemos que ficava ante o altar de Cristo, né? E o que eles faziam, assim? Eles ficavam 2 sacerdotes ali, né? E enquanto um tirava os 12 pães, já havia tinha um sacerdote se colocava na parte de atrás, outro à frente. né? Aí uno tirava aqueles pão que estavam já tinham muito tempo, e outro estava preparado para colocar aí os novos pães, né? Justamente. Então essa obra nós vemos, né, que a partir do momento em que nós temos que nós precisamos ter esse processo de santificação, nós precisamos também estar constantemente em comunhão com Cristo, né? Nisso consiste a santificação. A santificação de alguma forma se alcança a olhar ali nessa parte que os sacerdotes faziam. A mesa não podia ficar sem pão. Justamente. Eles estavam prontos, preparados para trocar os pães. Aí é mensagem bastante interessante, porque assim mesmo como os pães tinham que ser colocados, da mesma forma, a santificação, como é? É um processo, né? Constante. Justamente. Ele não para. Cada dia você tem que procurar a santificação. Cada um de nós temos que procurar a santificação através, como Moisés estava compartilhando conosco, através da Bíblia, do estudo da Bíblia, a oração. É uma forma como nós alcançamos a ser santificados. Sim, sim. E o mais interessante é que nós vemos aqueles pães sendo colocados ante o altar, ou seja, na igreja, não é verdade? Nós também olhamos para esse lado, né, que vai ser a pergunta seguinte, agora que nós vamos tratar desse ponto, né? O quão importante é estar no templo, no altar, né, onde ali Deus se faz presente. Agora, que atividade importante é necessária no sábado, especialmente quando nos aproximamos do fim dos tempos? Muitas atividades são importantes, né, mas uma que é essencial, né, é ir à congregação, estar em união com os irmãos. Por quê? Porque aqueles irmãos que estarão ali na igreja, né, na sua congregação, eles estarão em um só pensamento, num pensamento de adoração, né? Será que eu posso fazer isso, guardar, santificar o sábado, se eu saio no dia do sábado para um local onde está tendo festa, bebida? Não, né? Os anjos, o Espírito Santo nem ali se faz presente, né? Ou seja, o importante é estar na congregação, né? Moisés, é importante estar somente na congregação. Você pode sair da congregação ali, você pode fazer um trabalho missionário de tarde, você pode ajudar um necessitado, né? Mas essa obra tem que ser feita, né? Não é só ir para a igreja e depois chegar em casa e abrir os braços e descansar, deitar e dormir o sábado todo, não. Esse era o sábado que os fariseus guardavam, né? Nós temos que santificar. Então, nesses últimos tempos, Satanás está procurando impedir que os filhos de Deus possam reunir-se cada sábado em cada igreja. Então nós temos que procurar fazer como fala a Bíblia, congregar-nos, como já Moisés
ha compartilhado conosco. Muito bem, quinta-feira vamos a estudar um pouco sobre quinta-feira, a bênção do sábado. O que recebemos quando desfrutamos plenamente do sábado em nossa vida? O que nós desfrutamos, né? Nós desfrutamos de alegria, né? Paz. Aqui, como diz no versículo, né? Isaías 56, versículo 2: bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal, né? Então, essa pessoa ela terá alegria, ela terá felicidade, né? O mais importante, ali o apóstolo Paulo, ele também trata disso, né? Ele, como é que o apóstolo Paulo diz ali, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, ainda mais que seja uma dor física, né? Por mais que seja uma dor física, uma dor que eu estou sofrendo muito, o mais importante é o lado espiritual. Se eu estou com paz, se eu estou em paz com Deus, esse é o ponto essencial, né? Algo que queria compartilhar aqui é muito interessante, é que às vezes nós perdemos esse objetivo que tem o dia sábado. O dia sábado trará alegria. Às vezes nós passamos o dia sábado tristes. É certo que às vezes temos muito trabalho durante a semana, mas nós temos que procurar que esse dia seja um dia especial, como fala a Bíblia, um dia onde possamos compartilhar com a família, aqueles que têm filhos, compartilhar com eles. Sim, sim, nós devemos fazer isso com alegria, né? Com ânimo, com disposição para o nosso bom Deus, né? Nós costumamos ver aí que, em relação com o mundo, né? As pessoas que trabalham no dia de sábado chegam estressadas, são pessoas que chegam e brigam com a família, né? Então, nós temos que ficar bem atentos nisso aí, porque o mais importante é a santificação do sábado, porque isso nos trará alegria não só física, mas também espiritual. Amém. Assim é. Então aí, queridos amigos, o dia sábado, quando nós procuramos guardar o dia sábado, Deus derrama muitas bênçãos sobre aqueles que guardam o dia sábado, não de forma literal, sino também, además de isso, que é muito importante, também em coração, que é o mais importante para Deus, né? Então, que Deus possa abençoar a cada família, a cada pessoa que realmente deseja alcançar esta santificação através deste dia maravilhoso. Deseja finalizar com algumas palavras sobre esta lição? Não sou muito grato, né, primeiramente, a oportunidade que Deus me concedeu, a mim, ao irmão Sênio, né, de tratar desse ponto tão importante, tão interessante, né, que é estudar a palavra de Deus, principalmente sobre o sábado, né, que é um sinal entre Deus e o seu povo, né, e que nós devemos levar e ter em consciência o quão importante é não somente guardar, mas santificar o dia de sábado. Muitas pessoas costumam dizer que nós, os adventistas, eles são do sétimo dia, são preguiçosos, porque eles simplesmente querem pegar pegar com um médico ali como é que fala? Como que eu posso utilizar? Enfim, querem pegar com o médico um respaldo para ficar em casa no dia de sábado, né? Mas nós sabemos que não é assim, né? O sábado é um dia em que nós devemos descansar espiritualmente, olhar para as obras da criação. É um dia que foi deixado para o homem, como diz ali, né, em Ezequiel 20:20, né, e santificai os meus sábados e servirão, né, que está no futuro, né, de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Agradecemos a Moisés por esta importante participação. Então, nós vamos a continuar em nossa programação de Escola Sabatina. Agradecemos a todos por estar allí atentos a esta importante lição. E também convidamos a todos para continuar nesta seguinte parte, para as ofertas. Convidamos a todos que desejem apoiar este ministerio de evangelismo virtual.
através deste meio, nós podemos alcançar muitas pessoas. Então, seu aporte, sua ajuda é muito importante para este meio, para alcançar novas almas, novas pessoas que desejam conhecer a Cristo Jesus. Então, aí nós vamos a continuar com a seguinte parte para dar espaço às ofertas. Preciosa graça que salvou pare assim como eu, perdido estive, salvo estou. Agora filho seu. Levou-me a graça, ter temor, foi ela que o baniu. Preciosa graça que o amor em minha alma infundiu. Entre riscos, lutas mil, cheguei enfim ao lar. A graça trouxe-me ao redil, e aí me faz estar. A graça trouxe-me ao redil, e aí me faz estar. Agradecemos a todos pelas ofertas, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que também que possa abençoar a suas famílias neste dia maravilhoso. Muito bem, vamos a continuar com os 10 minutos missionários com nosso querido irmão, amigo Moisés, um jovem corajoso que está trabalhando, como eu falei ao princípio, em Ariquemes, né? Ariquemes, trabalhando fortemente. Que Deus possa abençoar. Vamos a escutar os 10 minutos missionários. Feliz sábado, um feliz sábado a todos os que se fazem presente aqui, né? Para a base da nossa reflexão de hoje, nós encontramos em Eclesiastes 11, versículo 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Aqui esse versículo vem se tratando de algo muito interessante, quer levar a mensagem adiante, não importa quem seja, a quem seja ou onde seja. Esse é um trabalho que eu devo fazer, vocês que estão em casa devem também fazer esse trabalho, né? Envolvendo mais esse lado do trabalho de pregação do Evangelho, nós encontramos no livro O Colportor Evangelista, página 36, capítulo 6, diz assim: um meio de levar almas para Cristo. Necessitamos reconhecer a importância da colportagem,
como um grande meio de descobrir os que estão em perigo e levá-los a Cristo. Nunca se deve proibir aos comportores falar do amor de Cristo, contar sua experiência em seu serviço pelo Mestre. Devem ter liberdade em falar e orar com os que estão despertados. As simples histórias do amor de Cristo pelo homem abrir-lhes-á portas, mesmo no lar de incrédulos. Então aqui nós venhamos tratando de um trabalho muito interessante, que é o trabalho da colportagem. Nós estamos fazendo recentemente agora, atualmente, um trabalho na cidade de Ariquemes, aqui em Rondônia. Ali nós encontramos diversos tipos de pessoas, pessoas carentes, necessitadas tanto do pão físico quanto do pão espiritual. Muitas pessoas, quando nós batemos na casa deles, Sênio, eles costumam olhar assim, eles nos avaliam, e perguntam: e vocês são o quê? Testemunha de Jeová? A gente fala: não, nós somos orientadores de saúde, viemos aqui passar algumas orientações de saúde para você, para a sua família, seus filhos. Isso é um meio que nós temos para entrar dentro das casas. E aquela pessoa que não estava disposta a ouvir sobre Cristo, a ouvir sobre uma mensagem de conforto espiritual, ele abre a porta da sua casa para uma mensagem de saúde. E pós o trabalho missionário, através da saúde, eu costumo apelar, falando um pouquinho de Cristo, ou fazendo uma oração. Nós encontramos muitos casos, pessoas com o coração endurecido, pessoas com a falta de fé, pessoas que estão faltando não somente Deus, mas uma falta de amor por lado da família, uma falta de companheirismo do marido. Então aquelas pessoas estão endurecidas, não querem receber nenhum tipo de missionário, nenhum tipo de pessoas em suas casas. Mas a partir do momento em que eu entro através de uma mensagem de saúde, eles se interessam. E é a partir daí que o Espírito Santo faz o seu trabalho. E eu gostaria de convidar a você, um jovem, uma pessoa que gostaria de dedicar a sua vida ao trabalho missionário, que gostaria de entregar a Deus a sua vida, que você possa entender, conhecer e fazer parte desse trabalho tão importante que é a colportagem. Você que é de todo o Brasil, ou até mesmo que está fora do Brasil, venha fazer parte desse trabalho. Nós receberemos você de braços abertos. Cristo está precisando de cobreiros para o seu trabalho missionário. E nós sabemos que a colportagem é uma obra de finalização nesta terra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agradecemos a nuestro querido amigo y hermano Moisés por compartir esta importante experiencia maravillosa. Deus tem um propósito para cada jovem, cada pessoa que deseja fazer este trabalho. Então, que Deus seja louvado e também nos ajude para animar-nos neste trabalho missionário. Depois de haber escutado os 10 minutos missionários, vamos a continuar escutando um pouco de música para deleitar nosso coração e disponer nosso coração para a seguinte parte nesta manhã. Ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. Deus deseja que os seus filhos vivam unidos para adorar. Testemunhem
vamos a ter uma parte muito especial, culto divino, por nossa irmã Raquel Lage. Boa noite a todos os irmãos. Um prazer grande estar com todos nesta quarta-feira para falarmos um pouco sobre um tema tão importante que é o cuidado. Olha, eu falo muito essa palavra durante os meus dias, porque como a gente tem filho pequeno, a gente fica, cuidado, vai cair. Olha, cuidado que se você pegar isso aqui é de vidro, quebra, pode te machucar. Cuidado, porque se isso, ó, tudo a gente avisa o tempo inteiro. Cuidado, cuidado, se cuida. O que você, como que você usa essa palavra no seu dia a dia? Se você não tem criança pequena, então você usa pouco essa palavra. E talvez ela fique um pouco esquecida. O que quer dizer cuidado? O cuidado remete-se a uma atenção especial a algo. Então, se eu falo cuidado, porque você vai cair, opa, tem um perigo aqui que eu posso me machucar. Cuidado que isso queima, então isso aqui também eu preciso alertar, né? Ficar bem atento. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema, sobre o cuidado. E mais especificamente eu quero dizer a todos, cuide-se. No mundo em que vivemos hoje, a correria, o estresse, a falta de vida social, a fé anêmica que possuímos, o sono curto, poucas horas de sono, o sedentarismo e muitas outras coisas são características de seres humanos que acompanham o contexto do mundo moderno, que vivem nessa nossa era. E assim caminha a humanidade, né? Sim, a gente vai andando, mas o tempo passa. E como a máquina humana não é de ferro, porque de ferro ainda é mais resistente, as doenças chegam. E aí é inevitável quando a gente vai ao médico, sai de lá com uma receita enorme, cheio de medicamentos que são drogas que são maléficas à nossa saúde, não é mesmo? E aí a gente usa, às vezes, alguns medicamentos e acabam causando outros tipos de doenças. Essa é a realidade da maioria das pessoas que vivem na nossa era, né? É a nossa realidade. Mas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso em que lemos para iniciarmos o nosso culto hoje, lá diz assim, nos versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que quer dizer esse texto? Aqui está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Imagina se você foi convidado a fazer a limpeza da igreja na sua região. Olha, você vai ser a zeladora da igreja durante esse ano, ou o zelador da igreja durante esse ano. Como você cuida da igreja, sabendo que vai chegar outras pessoas para congregar? Você deixa limpinha, né? Cheirosa, muito bem arrumada, coloca flores, você cuida muito bem do templo físico de Deus. Aqui esse texto fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Como nós devemos cuidar desse corpo? Temos que cuidar da mesma forma em que dedicamos todo o nosso tempo e carinho a um templo físico, não é mesmo? E também continua dizendo que nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Cristo. Ainda mais por isso nós temos que dedicar um esforço muito grande para cuidar desse templo que o Senhor nos concedeu. Desde criança, como reformista, eu ouço sobre
os 8 remédios naturais que foi deixados por Deus. A água, a boa alimentação, o ar puro, exercício físico, a luz solar, a abstinência de coisas especialmente que prejudicam não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental, repouso e confiança em Deus. Meu pai está me assistindo, ele sabe que ele ensinou isso para a gente desde quando éramos bem pequenininhas. E esse é um assunto muito sério e essencial, especialmente para o povo de Deus hoje. Que de forma irônica temos nos esquecido de falar sobre os assuntos da saúde relacionados à nossa salvação. Mas daí alguém pode questionar: a nossa igreja prega sobre a mensagem de saúde e também nós temos muito materiais, como esse daqui que eu trouxe aqui, ó. Um material incrível, rico, Conselho sobre Regime Alimentar. Nós temos muitos, não só esse, vários. Só que a teoria, ela é muito linda, muito maravilhosa. Mas e a prática? Nós temos toda essa teoria e a gente fica, que lindo, que maravilhoso, como Deus inspirou para que nós tivéssemos hoje esse conhecimento. Mas fica só na teoria e nós não praticamos? O cristão, ele deve ter uma alimentação equilibrada, ele deve cuidar da sua saúde, comer bem, não comer demais. Mas já percebeu que às vezes nós falamos muito na igreja ou para outras pessoas sobre um reavivamento e reforma, mas aí a gente acaba que fala muito mais sobre o reavivamento ou quer viver muito mais o reavivamento, quer que esse reavivamento seja uma realidade na nossa vida, mas nós não vivemos a reforma. E falando em reforma, não é reforma só da alimentação, mas a reforma do caráter, né? A reforma do vestuário, são outros tipos de reformas que a gente precisa vivenciar de tantos conhecimentos que a gente tem. Mas olha, nós nos deleitamos muito na teoria e não estamos dispostos a ser incomodados com a prática, porque é muito fácil, muito mais gostoso ao homem, né, e à mulher permanecer na zona de conforto. Nesse livro que eu mostrei para os irmãos, na página 82, diz assim: é propósito do Senhor levar o seu povo de volta a viver simples, de forma simples, com frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. Deus está trabalhando em favor de seu povo e não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. O material usado para esses alimentos devem ser principalmente frutas, cereais e nozes, e várias raízes também poderão ser usadas. Veja, nós poderíamos ser muito mais felizes, poderíamos ter o nosso corpo muito mais saudável, se tão somente colocássemos em prática o que é aconselhado através da palavra de Deus e através da inspiração. Pense um pouco, quanto tempo diário você tira para o seu estudo pessoal, para a sua devoção pessoal? Pense aí, quanto tempo você está tirando para a sua devoção? Agora uma outra pergunta, quantas vezes você faz exercício físico por semana? Pensou? Outra pergunta. Quanto tempo você dorme por noite? Quantas horas? Mais uma pergunta para refletirmos. Você bebe água corretamente e na quantidade certa? Para o seu corpo, sabe que cada tipo de organismo requer uma quantidade de água a ser ingerida diariamente. Outra pergunta, como tem sido o equilíbrio daquilo que você come?
Tem comido demais? Tem comido os alimentos saudáveis ou não? Como andam os seus exercícios respiratórios? Olha, às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu não parei nem para respirar. Pura verdade. A gente não para respirar nem quando a gente está sentado, que a gente poderia fazer um exercício respiratório que oxigena o cérebro e nos dá mais clareza, às vezes, para até enfrentar uma dificuldade. Quando uma criança faz uma bagunça em casa e as pessoas sempre falam assim, conta até 3, respira, né? Para você manter a calma, a paciência. Quando alguém te fala alguma coisa e você já fica irritado, respira. Então o exercício físico é excelente, é primordial para nós termos saúde física também. Você tem feito o uso correto da luz solar? Tem tomado o sol corretamente? Identifique o último mau hábito que você se empenhou em deixar, mas seja honesto e franco com você mesmo e faça essa listinha na sua cabeça. O que você tem feito para ter saúde e o que você tem deixado de fazer? Seja honesto com você mesmo. Mas o que isso tem a ver com a salvação, Raquel? Não, peraí, o que isso tem a ver? Bom, e o que isso tem a ver com o tempo do fim? Eu vou te dizer agora. O nosso cérebro, ele não está pronto para assimilar e discernir o tão complexo, grande conflito que acontece ao nosso redor se nós não estivermos ligados a um corpo saudável. Veja, o que isso quer dizer? Se nós não tivermos um corpo saudável, a nossa mente está entorpecida de tanta coisa que o nosso cérebro não consegue discernir, não consegue assimilar o grande conflito que existe ao nosso redor e acaba nos tampando a nossa visão e a gente não consegue ver o quanto às vezes Deus tem trabalhado para a nossa salvação e a gente tem deixado de lado. É através do sistema nervoso que está ligado a todo o nosso organismo que Deus quer comunicar-nos conosco. E essa comunicação é imprescindível para que o nosso caráter vá sendo transformado para mais semelhante a Jesus. Como o pós-moderno pode agora tender a estar tão alienado de Deus? No mundo que nós vivemos, a correria, uma das razões é porque a sua velocidade, a velocidade das coisas, como ela acontece, tudo a gente quer para ontem, né? Tudo a gente quer realizar logo. E a velocidade das informações, elas acabam nos fazendo o nosso cérebro e nossas atividades serem extremamente aceleradas. E acaba não nos permitindo ter um estilo de vida com reflexão. A gente passa o dia inteiro e chega à noite, às vezes a gente não sabe nem o que fez. A gente não sabe o que comeu, a gente não sabe o que falou, a gente não sabe o que a gente viveu, na verdade. E chega no final do dia, a gente fala assim, que dia improdutivo é esse? Mas porque a gente não conseguiu ter tempo para refletir. Mas a gente não vai ter tempo para refletir se nós continuarmos vivendo sem praticarmos esses 8 remédios naturais. A gente não vai conseguir ter oxigenação no cérebro se a gente não parar e fazer as coisas de forma consciente. A gente acaba fazendo tudo no automático. Tudo bem que quando a gente fala sobre essa questão de reforma de saúde, a gente não está falando apenas a reforma da saúde física, mas a reforma da saúde espiritual também. A gente está falando também de outras reformas, como eu mencionei no início. Mas do que adianta a gente querer fazer também algo forçado? A partir de hoje eu vou fazer isso, então é isso que tem que fazer? Eu vou fazer isso, pronto. E aí você não parou para refletir, então não pode, não vou comer isso porque isso é prejudicial à saúde, então
Tá, não vou comer. Mas você não parou para refletir o porquê que isso te prejudica. Você não tirou tempo para refletir o porquê que você tem que mudar o seu vestuário. Eu vou mudar só para agradar a igreja? Não, é porque eu sou testemunha de Cristo. E eu não posso ser testemunha de um ser tão supremo de qualquer jeito. Eu não posso testemunhar a minha vida, o meu corpo não pode ser templo do Espírito Santo se eu como qualquer coisa, se eu como demais, se eu sou intemperante, de maneira nenhuma. Então nós precisamos estar muito atentos à reforma de saúde, à reforma do nosso viver, a reforma por completo do nosso viver. Nós precisamos viver isso. E isso é fundamental para o aperfeiçoamento do caráter humano. O corpo humano ele foi criado para glorificar a Deus e refletir também a sua imagem. E ele precisa ser um lugar de habitação do Espírito Santo. E isso está escrito lá em 1 Coríntios que nós lemos. É claro que para o céu nós vamos levar apenas o nosso caráter, mas como é que vai se construir um bom caráter alienado do seu próprio corpo? Há condições? Não tem condições. E essa conscientização é a motivação mais nobre que tem para a objetivação de uma forma de viver saudável em todos os aspectos. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, acompanhe comigo, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, que o vosso Deus vos santifique em tudo, em todas as coisas, não só no seu jeito de falar, ou no seu jeito de se alimentar, ou no seu jeito na sua devoção, mas em tudo e em todas as coisas, para que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver disposto a fazer uma reforma que traz tantos benefícios concretos e imediatos, uma reforma especialmente aí de saúde, digamos, como você conseguirá reformar outras áreas da sua vida que são tão subjetivas e importantes ao mesmo tempo e tão vitais? Como se você não começar a fazer algo por você? Como que as outras coisas irão melhorar? Certa vez, um irmão disse que eu ouvi dizer sobre eu li que um irmão disse sobre as mais diversas enfermidades que estavam sobrevindos à sua família. Está no Espírito de Profecia. No Conselho sobre Regime Alimentar, na página 83. Olha o que a irmã White disse para esse irmão. Necessitais, irmão, promover a reforma de saúde em vossa vida. Negar-vos a vós mesmos e a comer e beber para a glória de Deus. Abstende-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Precisais praticar a temperança em todas as coisas. Aqui está uma cruz da qual tendes fugido. É a vossa tarefa confinar-vos a um regime simples que vos preserve as melhores condições de saúde. Se tivesses vivido na luz que o céu permite brilhar em vosso caminho, muito sofrimento teriam sido evitado para a vossa família. Vossa própria conduta tem trazido inevitável resultado. Enquanto continuardes nesse caminho, Deus não virá à vossa família, nem vos abençoará de maneira especial ou operará um milagre para livrar vossa família de sofrimento. E aí, se identificou com esse irmão? Esse irmão, eu li nesse livro, né, está nesse livro aqui, Conselho sobre Regime Alimentar, que esse irmão ele foi reclamar que ele estava todo mundo doente, muita enfermidade na família, e a irmã White aconselhou, olha, é impossível, é inevitável Deus fazer alguma coisa se vocês se alimentam do jeito que querem. Vocês não vivem uma reforma de saúde nesse caso. Além da promoção da saúde,
nós conseguiremos prestar um bom serviço a Deus? De que forma? Está escrito também ainda na página 83, vamos acompanhar comigo. A fim de prestar a Deus perfeito serviço, precisais ter clara concepção de seus reclamos. Deveis usar os alimentos mais simples, preparados da mais simples maneira, para que os delicados nervos do cérebro não sejam debilitados, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-vos impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como acima de qualquer preço. Não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Bom, a fim de prestar um perfeito louvor a Deus, prestar um bom serviço, ter claro discernimento das coisas espirituais, nós precisamos nos abster de tudo que é prejudicial à nossa saúde, seja através da alimentação ou seja através de coisas externas, né? Informações prejudiciais. A gente precisa blindar o nosso emocional, precisa evitar que muitas coisas entrem na nossa, muitas informações entrem na nossa cabeça para termos também saúde. Mas a gente pode até pensar, ora, irmão White escreveu isso há tanto tempo, isso faz sentido para nós hoje? Olha o que ainda continua dizendo esse texto. Se já houve um tempo em que o regime alimentar deveria ser da espécie mais simples, esse tempo é agora. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida saudável? Peça a Deus que lhe dê o poder para que você consiga glorificar a Deus e aplicar os 8 remédios naturais na sua vida. E Deus com certeza te dará graça para isso. O Senhor irá operar em você de acordo com a sua escolha e também de acordo com os seus esforços. Então não perca tempo, decida logo. E você terá mais claro discernimento da palavra de Deus, você terá uma vida mais saudável e evitará muitas enfermidades. Lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, o último texto da nossa reflexão diz assim: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Neste mês de outubro, existe uma campanha mundial sobre a prevenção do câncer de mama. Então é disponibilizado, através de outdoor, propagandas, etc., muitas informações, especialmente às mulheres, sobre a prevenção dessa doença que não escolhe idade para chegar. A gente viu hoje aqui nos depoimentos. E nós precisamos estar com a nossa saúde em dia para evitar que muitas doenças cheguem a nós. É claro que muitas delas são genéticas e irão chegar, porque nós vivemos em um mundo de pecado e a doença é consequência do pecado. Mas existem pecados que a gente pode evitar e as doenças não chegarão a nós. Então, neste mês, nós estamos também realizando uma campanha que se chama Outubro Rosa Reformista, que é uma campanha que iniciou-se no ano passado. No ano passado nós tivemos uma modalidade diferente através de artigos que você encontra no crescermais.org e também através de vídeos que está no canal Diário de Mulher. Durante esse ano nós estamos falando através de outras profissionais. No ano passado tivemos algumas profissionais, hoje, esse ano, outras profissionais, porque eu amo dar oportunidades a muitas mulheres. E elas estão trazendo dicas, são 31 dicas de saúde, uma por dia. E todo dia às 9, você pode acompanhar no canal Diário de Mulher. Se você não está acompanhando, já entre lá depois que terminarmos aqui. Temos muitas dicas. Estamos falando sobre a questão hormonal, sobre o próprio câncer de mama. São muitos temas. São 31 temas. E já tivemos 14 temas. Então, eu espero que o meu desejo é o que está escrito lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, que tudo lhe vá bem e que você tenha saúde. E nós estamos, de alguma forma,
fazendo com que as informações cheguem até você, especialmente mulher, durante esse mês. Desejamos que você esteja bem e que tenha saúde. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agradecemos a nossa irmã por esta importante pregação, mensagem que Deus deseja que possamos não somente praticar em nossa vida, sino compartilhar com outras pessoas. Eu convido a você para que compartilhe esta mensagem para outras pessoas, possa também dar like a este canal, para que nós possamos também alcançar a muitas pessoas mais. Convido a você também para fazer uma oração final depois de terminar este culto. Pai nosso que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade de escutar este maravilhoso mensagem, que possamos praticar esta mensagem em nossa vida, que possa ser uma realidade, que possamos reformar aquelas coisas que precisamos para alcançar os céus. Mas também o mais importante é que precisamos que possas reformar nosso coração, nossos pensamentos, que possa transformar e renovar nossa vida de tal forma que todas as coisas que possamos fazer seja de teu agrado e também segundo tua vontade. Dá-nos de teu Santo Espírito para que cada dia possamos alcançar esta experiência maravilhosa com Cristo Jesus. Jesus, abençoe a cada pessoa que formou parte desta transmissão e que também cada um deles, tanto como famílias, possam também receber essas bênçãos que tu desejas derramar sobre cada pessoa. Todo esto e muito mais agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agradecemos a todos os internautas, a todos nossos queridos participantes, amigos que estiveram atentos a esta transmissão da Escola Sabatina e também de Culto Divino. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e hasta uma nova oportunidade. Que Deus abençoe.